O torcedor rubro-negro acordou nesta quinta-feira com motivos de sobra para comemorar. O Flamengo cravou uma importante movimentação nos bastidores que pode moldar o futuro do clube pelos próximos anos. A diretoria está agindo para assegurar uma das peças mais decisivas do elenco, ao mesmo tempo em que toma decisões estratégicas com relação à saúde do grupo para o confronto decisivo de logo mais na Libertadores. E para completar o pacote de notícias quentes, a tão sonhada casa própria rubro-negra deu mais um passo concreto rumo à realidade. Vamos começar com a situação de Jorginho, que virou o centro das atenções nas horas que antecedem o duelo contra o Estudiantes, no Maracanã. O meia tem condições clínicas de jogo, mas não está 100% fisicamente. E aí começa o dilema do técnico Felipe Luiz: escalar o camisa 21, mesmo ciente dos riscos, ou segurá-lo e confiar numa alternativa como Saúl ou De Cruz para garantir consistência no meio-campo. É o tipo de decisão que pode definir não só o jogo de ida, mas também o futuro da equipe na competição continental. Quando um atleta não está 100%, a escalação se torna uma roleta. Existe o risco da performance ficar abaixo do esperado, o ritmo não acompanhar o restante da equipe, e o pior de tudo, uma possível relesão que afaste o jogador por ainda mais tempo. É aí que entra a sensibilidade do treinador e o papel do departamento médico, que vai avaliar Jorginho até os últimos minutos antes da bola rolar. Se Felipe Luiz decidir colocá-lo em campo mesmo assim, estará apostando alto, confiando que a qualidade técnica do jogador pode compensar as limitações físicas momentâneas. Agora, se optar por uma formação mais cautelosa, estará pensando no cenário completo dos dois confrontos e não apenas no resultado imediato. No meio disso tudo, o Flamengo vai com força máxima para o Maracanã em busca de abrir vantagem nas quartas de final da Libertadores. A expectativa é de casa cheia, pressão nas arquibancadas e um time com sede de conquista. Afinal, o sonho do tetracampeonato da América continua vivo e cada escolha, cada escalação, cada substituição conta. E não tem como ignorar o peso que tem começar bem em casa, onde o torcedor transforma o estádio num caldeirão. E por falar em decisões estratégicas, uma outra conversa importante voltou a esquentar nos corredores da Gávea: a renovação de contrato de Georginio de Arrascaeta. O uruguaio, que já tem vínculo com o clube até dezembro de 2026, está próximo de estender esse prazo até o fim de 2028. O Flamengo se antecipa a uma possível investida de clubes do exterior, ou até mesmo de rivais nacionais com bala na agulha, e busca garantir a permanência de um dos maiores ídolos da era recente. O movimento é estratégico. Com a janela de transferências se aproximando, o clube sabe que nomes como o do Pedrinho Lourenço, que hoje comanda o Cruzeiro, estão de olho em grandes jogadores para reforçar seus elencos. E, se o contrato de Arrascaeta não for renovado a tempo, o Flamengo corre o risco de perdê-lo sem qualquer compensação financeira no futuro. Isso porque, a partir de meados de 2026, o jogador já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e sair de graça. Evitar isso é uma prioridade. Além do lado financeiro, há também um fator emocional em jogo. Arrascaeta está completamente adaptado ao Rio de Janeiro, sua esposa está grávida, e ele já deixou claro o desejo de continuar no clube. E a verdade é que ele vem fazendo uma temporada extraordinária. Números, atuações e regularidade mostram que o camisa 10 está talvez em sua melhor forma desde que chegou à Gávea. Muita gente ainda lembra com saudade de 2019, mas se olhar friamente para os números, o desempenho atual já iguala aquele ano mágico. E ainda temos um bom pedaço do calendário pela frente, com mais jogos do Brasileirão e possivelmente até final de Libertadores. Portanto, amarrar esse novo vínculo com o jogador agora é mais do que uma renovação contratual. É uma declaração de intenção, um sinal claro de que o Flamengo quer manter sua base técnica, consolidar um projeto esportivo vitorioso e continuar brigando por títulos ano após ano. Não dá mais para deixar esse tipo de definição para a última hora. A diretoria entendeu isso e, ao que tudo indica, o anúncio oficial é apenas questão de tempo. E se o presente está movimentado, o futuro também já começa a ser desenhado com traços firmes. O terreno do gasômetro, que por tanto tempo foi visto como um sonho distante, agora é oficialmente do Flamengo. O projeto de construção do estádio próprio saiu do campo das promessas e ganhou corpo com um estudo detalhado de viabilidade apresentado aos conselheiros do clube.
O novo estádio está projetado para ter capacidade para 72 mil torcedores, com uma filosofia que prioriza o torcedor comum. A ideia é reduzir os assentos premium, geralmente mais caros e menos acessíveis, e aumentar a quantidade de lugares populares, aproximando o Flamengo ainda mais da sua imensa torcida. O custo total da obra deve girar em torno de 2 bilhões de reais, e a previsão mínima para a conclusão é julho de 2036. Isso se tudo correr conforme o planejado, o que, convenhamos, num projeto dessa magnitude, é sempre um grande desafio. Um dos principais entraves no momento é a presença de uma unidade da Naturgy no terreno. A empresa, responsável pela distribuição de gás no estado, tem instalações de alta pressão no local que precisam ser removidas com extremo cuidado. Inicialmente, a previsão era de que esse processo levaria 4 anos, mas a situação mudou e agora não há sequer uma data oficial para essa desocupação. Essa etapa é fundamental e precisa ser executada com segurança máxima. Estamos falando de dutos de gás de alta pressão, estruturas subterrâneas e uma operação técnica extremamente delicada. Não se trata apenas de tirar um prédio de lá. É uma engenharia complexa que exige coordenação entre órgãos públicos, iniciativa privada e, claro, o próprio Flamengo. O clube, por sua vez, sabe que não pode depender apenas de boa vontade externa. A ideia é trabalhar com inteligência financeira, aproveitando superávites anuais para criar uma espécie de poupança destinada à obra. Assim, quando o momento da construção chegar, o Flamengo poderá dar o pontapé inicial com força, reduzindo a necessidade de endividamento e preservando sua saúde esportiva. A diretoria já deixou claro, não quer abrir mão de competitividade dentro de campo para levantar um estádio. O desafio é equilibrar os dois mundos, construir uma casa própria sem sacrificar o desempenho técnico da equipe. 72 mil lugares, estrutura moderna, acesso facilitado e, principalmente, uma atmosfera rubro-negra do início ao fim. Esse é o plano. Ainda falta um bom caminho pela frente, e muitos obstáculos técnicos e burocráticos precisam ser superados. Mas o passo mais importante foi dado. O terreno é do clube, o projeto está desenhado, e agora é questão de tempo e estratégia para transformar o sonho da nação em realidade. Enquanto isso, dentro das 4 linhas, a expectativa cresce. O duelo contra o Estudiantes promete ser mais um daqueles jogos que entram para a história do Maracanã. Com o Jorginho como dúvida, Arrascaeta vivendo uma fase iluminada e a torcida jogando junto, o Flamengo entra em campo hoje à noite para mostrar por que é considerado um dos favoritos ao título. E quando a gente fala em favoritismo, é impossível não considerar o que o Flamengo tem apresentado em campo nesta temporada. O time tem mostrado consistência, força coletiva e jogadores decisivos em momentos-chave. Mesmo diante de adversidades, como lesões pontuais ou jogos fora do eixo, o grupo tem dado respostas à altura da camisa que veste. O desafio agora é manter esse nível em jogos grandes, como esse contra o Estudiantes, que promete exigência máxima em todos os setores do campo. O Estudiantes chega pressionado, mas é um time experiente em competições continentais. Gosta do jogo físico, tem um meio-campo combativo e tenta aproveitar os erros dos adversários para machucar. Por isso, a dúvida sobre Jorginho pesa ainda mais. Colocar um jogador com presença de bola e controle técnico no meio-campo pode ser fundamental para neutralizar a força dos argentinos, mas o risco de entrar com alguém sem plenas condições também pode custar caro. Por outro lado, opções como Saúl e De La Cruz oferecem mais intensidade, mais mobilidade, e talvez consigam suprir a ausência do camisa 21 com dinâmica e disposição. Felipe Luiz terá que ser cirúrgico na escolha. É nesse tipo de jogo que a liderança dos mais experientes faz a diferença. Nomes como Davi Luiz, Bruno Henrique, Arrascaeta e Everton Ribeiro têm papel essencial para manter o grupo focado, especialmente se o jogo começar truncado ou se algo fugir do controle. E o Maracanã vai ser, mais uma vez, o termômetro emocional da equipe. Com casa cheia, a torcida empurra, cobra e joga junto, mas também exige respostas imediatas. E quando o Flamengo encaixa com o estádio pulsando, é difícil para qualquer adversário segurar. Fora de campo, o clima também é de mobilização total. O projeto do estádio mexeu com a torcida, reacendeu debates, e gerou uma onda de expectativa que se mistura com um bom momento esportivo.
O clube vive uma fase de estabilidade institucional, que permite planejar a longo prazo sem desviar o foco das competições. Algo raro no futebol brasileiro, onde a maioria das equipes vive de soluções imediatistas e administra crises quase que diariamente. O Flamengo, por outro lado, respira um outro tipo de ar. Trabalha com planejamento, estrutura, metas e, acima de tudo, ambição. Esse modelo de gestão começa a se refletir dentro de campo. Basta olhar para o elenco atual. É um grupo com profundidade, opções em praticamente todas as posições e um equilíbrio entre juventude e experiência que poucos times do continente conseguem apresentar. Mesmo em momentos de oscilação, o time mantém uma base sólida, jogadores comprometidos e uma comissão técnica que conhece o DNA do clube. E agora, com Felipe Luiz ganhando espaço como técnico, essa transição de comando vem sendo feita com respeito à identidade do time, sem rupturas abruptas ou experiências malucas. Felipe, inclusive, vive seu momento de prova. O jogo contra o Estudiantes pode ser um divisor de águas na sua trajetória à frente do time. Uma boa atuação, com uma estratégia bem executada, pode consolidá-lo como um treinador com perfil para seguir no cargo. Mas se o Flamengo tropeça, as críticas virão com força. Isso faz parte do pacote. O clube tem um nível de exigência que não perdoa erros, principalmente em mata-mata de Libertadores. O que não dá é para se esconder. E Felipe, até agora, tem mostrado personalidade nas decisões. Tem sido corajoso, tem feito apostas ousadas, e tem demonstrado que entende os códigos internos da Gávea. E por falar em aposta, a renovação com o Arrascaeta também representa um sinal claro do que o clube quer para o futuro. Um time vencedor não se constrói apenas com contratações pontuais, mas com manutenção de ídolos, continuidade de projetos e respeito ao processo. O camisa 10 é um símbolo disso. Chegou como promessa e virou referência. É o tipo de jogador que, mesmo quando não está brilhando com gols ou assistências, tem um peso dentro de campo que muda a dinâmica do adversário. A simples presença dele já reorganiza marcações, obriga o rival a jogar com atenção dobrada, e abre espaço para os companheiros decidirem. A permanência do uruguaio até 2028 é, ao mesmo tempo, uma resposta para o mercado e uma mensagem para a torcida. O Flamengo quer continuar no topo. E está disposto a fazer o necessário para isso. Claro, o contrato ainda não foi assinado, mas tudo indica que será questão de dias para o anúncio oficial. A diretoria entende o valor simbólico que essa renovação carrega, e sabe que manter jogadores desse nível é mais do que uma questão técnica. É sobre identidade, continuidade e construção de legado. E no meio de tudo isso, o planejamento do estádio segue como pano de fundo de um projeto ainda maior. O novo templo rubro-negro não é apenas uma sede física. É um marco simbólico de independência. De deixar de ser refém de negociações com terceiros, de parar de depender de concessões e acordos temporários. O Maracanã é gigante, tem história, mas não é do Flamengo. Ter um estádio próprio muda o patamar do clube em todos os sentidos, financeiro, político, esportivo e institucional. E mesmo que o prazo pareça distante, com a previsão mais otimista sendo julho de 2036, o fato é que o processo já começou. E não se engane, o torcedor está acompanhando cada passo. Há quem questione o tempo, o custo, a viabilidade. Mas a maioria entende que esse é o tipo de projeto que exige paciência, organização e visão de longo prazo. O que importa é que o terreno está garantido, os estudos estão sendo feitos, e a engrenagem já começou a girar. E no Flamengo, quando as engrenagens começam a funcionar de forma coordenada, é questão de tempo até os resultados aparecerem. Enquanto isso, dentro de campo, o elenco precisa corresponder às expectativas. O jogo de logo mais não é só um passo na caminhada rumo ao título da Libertadores. É também uma oportunidade de mostrar que o time está maduro, que sabe lidar com pressão e que entende o peso da camisa que carrega. E o adversário, mesmo tradicional, chega com suas próprias limitações. O Flamengo, se for intenso, se jogar com inteligência e se souber dosar emoção com estratégia, tem tudo para sair na frente e encaminhar a classificação. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto. Comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada.
Bora fortalecer o central rubro-negro, rapaziada. O mundo do futebol carioca foi abalado nas últimas horas com um rumor que promete incendiar as redes sociais e gerar discussões acaloradas nas arquibancadas. Luiz Henrique, ex-jogador do Botafogo, estaria de malas prontas para vestir a camisa do Flamengo. A notícia, ainda não confirmada oficialmente pelos clubes, circula entre jornalistas esportivos e torcedores como uma bomba prestes a explodir. Considerado uma das grandes promessas do Botafogo, Luiz Henrique conquistou o coração da torcida alvinegra com seu talento, velocidade e faro de gol. No entanto, rumores indicam que o jogador vinha se desentendendo com a diretoria e, segundo fontes próximas ao atleta, já buscava novos ares há algum tempo. A possibilidade de um acerto com o Flamengo, maior rival do Glorioso, seria encarada como uma verdadeira traição histórica por parte dos alvinegros. O burburinho se espalhou rapidamente pelos bastidores do futebol carioca. Torcedores do Botafogo se dividem entre incredulidade e revolta, enquanto flamenguistas celebram a suposta contratação como um reforço de peso para o elenco. O cenário sugere que, caso o negócio se confirme, o clássico entre os dois clubes ganhará um tempero extra, com provocações, memes e debates acalorados sobre a fidelidade de jogadores e a política de contratações no futebol brasileiro. Ainda segundo fontes não oficiais, o Flamengo estaria oferecendo ao atacante um contrato robusto, com valorização salarial e bônus por desempenho, algo que teria pesado na decisão de Luiz Henrique. Além disso, o clube rubro-negro vislumbraria no jogador a peça ideal para reforçar seu ataque, já que suas características se encaixariam no estilo ofensivo do time. Enquanto os clubes mantêm silêncio, os torcedores seguem em alerta máximo. Redes sociais explodem com especulações, e a expectativa é de que a confirmação ou negação oficial aconteça nos próximos dias, movimentando ainda mais o mercado da bola. Se a negociação se concretizar, Luiz Henrique não apenas mudará de camisa, mas também entrará para a história do futebol carioca como protagonista de uma das transferências mais polêmicas da última década. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui! Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro-Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!